E aí pessoal, tudo beleza? Eu ainda não morri, e hoje vou mostrar alguns projetos que fiz durante toda a minha trajetória de aprendizado em programação, em especial projetos pessoais, da qual nunca foram lançados publicamente. Claro que 99% desses projetos são incompletos, entretanto tem algumas coisas legais aqui que valem a pena serem pelo menos documentadas. Aqui nós temos projetos de diversos tipos. Esses projetos foram escritos em várias linguagens, como C, C++ e C#, usando ferramentas e bibliotecas distintas umas das outras. Mas antes de começar eu vou enrolar mais um pouco, porque eu preciso deixar claro algumas informações. Primeiro é que a lista não está em ordem de criação, portanto, os projetos mais antigos e os mais novos estarão embaralhados no meio da lista. Segundo, que a maioria dos projetos tem um nome genérico, tipo Richterfix. Isso acontece devido ao fato de que eu só costumo decidir o nome de qualquer projeto no momento em que eu decido disponibilizar publicamente. São raros os casos em que isso não acontece. Multiplayer with Enemies. Esse projeto permite tomar controle dos inimigos através do Player 2 no Castlevania Symphony of the Night. Esse projeto já é um pouco mais extenso porque eu não fiz ele uma única vez, e sim várias vezes usando recursos diferentes. Então daqui dá para incluir pelo menos 3 versões desse projeto, mas as versões que realmente tiveram resultado foram a versão que fiz em C# usando .NET 3.5, .NET Framework 3.5, Windows Forms para conseguir construir a interface e a biblioteca memory.dll, para realizar a edição de memória. E a segunda versão foi feita compilando um código em C para ser executado direto no Castlevania Symphony of the Night, através da ajuda de uma ferramenta chamada CN, C++ Game Modding Utility. E caso você queira conferir, eu vou fazer questão de deixar todos os links que eu estou mencionando na descrição. Infelizmente, em ambos os casos, nem tudo foram flores. O algoritmo é bastante genérico e incapaz de lidar com inimigos grandes e chefes. E por mais que eu pudesse tentar, da forma que eu estava fazendo o código, seria improvável um bom resultado. Se eu fosse simplificar esse algoritmo, eu criei 3 funções, sendo a primeira responsável por obter uma array de boolean. Isso seria uma sequência de verdadeiro e falso, simplificar. Essa array tem todos os botões pressionados pelo Player 2. A segunda função obtém a lista de entidades, que é uma array de structs, onde ali tem as entidades carregadas naquele momento na memória. Ali essa função separa o que é inimigo das demais entidades, que podem ter como por exemplo as tochas, certos objetos de cenário e coisas do gênero, e também separa qual é a prioridade que esse inimigo tem. Essa prioridade pode ser levada a certas informações como posição na tela em relação ao personagem e quantidade de HP, já que como há vários inimigos na tela, o código tem que decidir qual é o melhor para controlar. E a terceira e última função é responsável por pegar os dados retornados pelas demais funções e realizar as alterações direto na array de structs dos inimigos. Clannad Libre Translator Project. Esse projeto é uma ferramenta que traduz os textos da visual novel Clannad através de inteligência artificial. Para quem não conhece, Clannad teve um anime lançado ali em meados de 2007 até 2008, baseado nessa visual novel de mesmo nome, lançada em 2004. E bom, saindo do contexto do projeto, eu te recomendaria assistir esse anime? Então, isso daqui é basicamente uma novela com drama, então eu só te recomendaria isso caso você tenha o coração de uma donzela. E bom, da onde surgiu esse projeto? Eu estava querendo aprender inglês e como eu não gosto muito de ler, para mim se for para ler, a leitura tem que estar pelo menos acompanhado com alguma outra coisa. Ali eu precisava de algo um pouco mais animado, então uma visual novel seria bom nesse caso. Só que a única visual novel que eu lembrei que tinha inglês foi essa. A partir daí, eu escrevi outra DLL wrapper em C++ que realiza requisições para um servidor local do LibreTranslate. Esse projeto, LibreTranslate, foi escrito boa parte em Python, mas possui bindings para C++ e várias outras linguagens. Só que eu tive um problema aqui. Os bindings que foram escritos em C++ têm como dependência uma biblioteca chamada curl, da qual eu não conseguia realizar o linking no meu projeto. Pessoal que sabe, né, fazer o linking de bibliotecas de C++ às vezes é uma porcaria, e bom, enfim. Então eu tive que arrumar outra maneira de realizar requisições para o servidor local do LibreTranslate. O próximo projeto que tem nessa lista tem o nome de Richterfix, também feito para o Castlevania Symphony of the Night de PlayStation 1. Esse projeto foi feito completamente com o uso de GameShark e foi criado na mesma época do meu mod de multiplayer com Familiars, que também foi criado para o mesmo jogo usando GameShark.
Esse projeto por si só adiciona algumas correções na gameplay com o Richter, em especial removendo todas as grades e permitindo a entrada do Richter em todos os aposentos do castelo. Aposentos. Mas o que mais se destaca aqui nesse mod foram as alterações que fiz no dash do Richter, adicionando um dash facilitado apertando os botões L2 e R2 junto a um dash infinito enquanto os botões se manterem pressionados. Esse mod teve 2 versões, porém a segunda versão ficou incompleta. Alucard Must Die. Esse mod também foi criado para o Castlevania Symphony of the Night, foi escrito em C++ e se aproveita de uma técnica chamada DLL Wrapper, que eu cheguei a mencionar anteriormente, mas eu troquei a ordem do roteiro, simplesmente cagou com tudo. Essa técnica DLL Wrapper foi utilizada para poder estar injetando código no emulador DuckStation. Esse projeto tinha bastante potencial, já que eu não tinha nenhuma limitação sobre a quantidade de código que eu poderia injetar no emulador. Entretanto, eu tive certos problemas devido à desincronização de memória gerada pelo uso de Save e Load Station. E outros recursos como Rewind, Fast Forwarding, que serve para poder voltar no tempo e acelerar o jogo. Esse problema me fez abandonar o projeto, e embora hoje eu tenha conhecimento para conseguir dar a volta nesse problema e continuar o desenvolvimento, infelizmente eu não tive vontade de voltar nesse projeto. Ao invés disso, eu me foquei no mod Infernal Castle, que está público aí para qualquer um jogar. E embora tenha limitações, funciona como esperado em qualquer torradeira. Alucard Must Die tinha uma proposta um pouco diferente. Ele foi feito com ideias baseadas no modo Ethan Must Die do Resident Evil 7. O conceito aqui era simples: aproveitar salas do jogo para fazer um tipo de modo de game bônus scriptado. Todo game se concentra nas relíquias, onde só poderia ser ativado uma relíquia por vez. Cada relíquia no game tinha uma habilidade específica e bem poderosa, por sinal. Por exemplo, já direto no início do game você recebe a relíquia de imortalidade, que permite passar em qualquer lugar com algumas penalidades, como por exemplo, é impossível atacar os inimigos. A ideia aqui era ser necessário fazer o uso sábio das relíquias para conseguir avançar no game. Esse mod seria por si só bem pequeno, já que todo o tempo no jogo seria dedicado a desvendar como avançar. Nesse caso aqui, nem sequer teria castelo invertido, nem sequer pensei nisso. E por último, um projeto mais besta, o GF Item Viewer. Esse daqui é um projeto um pouco antigo e um dos projetos mais idiotas que eu já fiz, para dizer bem a verdade, e se trata de uma interface para encontrar IDs de itens para o MMORPG Grand Fantasia GF. Também foi feito usando C#, WinForms e .NET Framework. Enfim, esses IDs no game servem para obter o item no game usando comandos, caso você tenha níveis de administrador. Infelizmente, esse projeto é bastante mal otimizado por vários motivos. O banco de dados que eu tenho aqui possui mais de 40 mil itens, o que é uma quantidade bem grandinha de entradas. O erro já começa direto na pesquisa dos itens, já que o meu código tem que varrer os 40 mil itens toda vez. Esse é um erro extremamente amador ao mexer com banco de dados, seria mais rápido só separar isso daqui em várias pequenas arrays usando algum padrão das letras usadas na pesquisa, se aproveitando da ordem em que as palavras se encontram. Segundo erro seria a falta de implementação de multithread. O C# possui algumas classes que facilitam demais o trabalho com multithread. E mesmo assim, nessa época, eu não fiz nenhuma implementação desse tipo. Eu imagino que essas classes acompanham alguma biblioteca da Microsoft, né? Mas C# por si só não. Outro detalhe importante é que a ferramenta está crashando com index as out of range. Isso significa que a ferramenta está tentando acessar uma posição que não existe em uma classe chamada lista, que tem dentro do projeto. Enfim, esse projeto é bastante aleatório e nem sequer teve grande uso para mim, então eu nem me preocupei em otimizar isso daqui. Serviu como uma experiência lidando com banco de dados, uma primeira experiência, quem sabe. Bom, esse é o final do vídeo. Por si só, eu tenho vários outros projetos pessoais, mas pretendo fazer vídeos específicos para esses projetos, já que a experiência pode ser útil para quem pretende realizar algo semelhante. Enfim, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço, nos vemos por aí.